Pelo seguinte, Tom. Por exemplo, quando criança, você morava... Vamos pegar o Tom como exemplo. Quando criança, você morava numa determinada casa, tinha um grupo de amigos, você mudou de casa, você perdeu esses amigos? Não, esses amigos continuam aí. Continua aí. Você distanciou, lembra, mas distanciou. não perdeu. Você lembra deles de uma forma natural. Sim, com carinho até. Com carinho. Um exemplo agora atual. O ano passado, a minha mãe dessomou. Dessomar, dentro da Conscienciologia, é descartar o corpo físico. Quer dizer, ela morreu. Tá? É o que a gente chama de morreu. Isso, é o que dessomar chama de... seria morreu físico. Morreu o corpo físico, descartou o corpo físico. A minha mãe dessomou em julho do ano passado. Para mim, foi uma perda muito grande. Porque eu tinha um sentimento grande com a minha mãe. Eu tive um relacionamento nos últimos tempos muito bom com ela. Eu a entendi conforme ela era. Tá? Só que devido ao meu entendimento, a minha lembrança é em momentos de aprendizado com ela, lembranças saudáveis que eu tive com ela, mas isso não é uma lembrança assim de evocação, de saudade, de perda, de falta. Uma lembrança sadia. Uma lembrança sadia, mas uma lembrança comedida. Sim, comedida. correto. Essa lembrança comedida que eu tenho da minha mãe facilita o desprendimento dela daqui, da dimensão intrafísica. Liberando ela para o ciclo existencial dela. Muito interessante isso. Agora, se eu estivesse lá lamentando a falta da minha mãe e tal, ela estaria presa aqui. Uma situação daí patológica. Patológica. É a lembrança sadia e a lembrança patológica. E me ocorreu aqui, de repente, colocar uma situação para o Henrique avaliar. Por que ninguém perde ninguém? Porque a pessoa, estando no extrafísico, um dia eu vou para lá também. Um dia nós vamos para lá. Então, de repente, não perdeu mesmo, só deu uma separação momentânea. Mais para frente, nós vamos estar se cruzando por aí, vamos dizer assim. Exatamente. E esse por aí poderia ser até interpretado como outras dimensões. Estou certo ou não? Quando nós, através inclusive, Tom, das nossas projeções conscientes, né, que são as saídas fora, a nossa saída fora do corpo, nós podemos acessar os nossos entes queridos na dimensão extrafísica. Eu gostaria agora vou ter que chamar um intervalo, mas gostaria de voltar no próximo bloco com projeção da consciência, dimensão extrafísica, como é que a projeção vai se encaixar na dimensão extrafísica. No próximo bloco, então, mais ciência e consciência. Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência, hoje com Henrique Ribeiro, psicólogo, empresário, estudioso da Conscienciologia, inclusive docente da Conscienciologia. Estudar a consciência é algo complexo, já pude perceber. A consciência é multifacetada. Multiexistencial. É multitudo. Tem várias vidas. E é profundo o estudo. Mas eu gostaria aqui de voltar, prometi no bloco anterior, voltar com projeção da consciência. O que é isso? Ligação com a dimensão extrafísica, como é esse processo todo. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o luto, como encarar o luto. Tá aí o abacaxi todo para você descascar, Henrique. Então, Tom, através da projeção consciente, nós podemos acessar os nossos entes queridos no extrafísico, desde que o nosso ente querido tenha condições para esse encontro. Tá?
Porque muitas vezes a gente imagina assim, poxa, eu quero encontrar, vou pegar meu exemplo, tá? Eu quero encontrar a minha mãe que ela dessomou em julho do ano passado. Só que muitas vezes a minha mãe não está ainda apresentando uma condição de lucidez para acontecer esse encontro. Entendi. Tem que ver se é produtivo. Precisa ver se é favorável para outra pessoa que está lá do outro lado, que ela morreu. Sim. Dependendo do nível de lucidez dela, esse encontro não acontece. E é uma postura não egóica, isso que é bonito. Não, e é uma postura, Tom, anticosmoética, antiética. Porque nós Você vamos querer estar, forçar a barra, isso, você diz. nós vamos estar sendo intrusivos, sendo invasivos com a condição, pela condição da outra pessoa que está lá. Então, esse respeito que você está colocando, tem que ver se é evolutivo, se não é. Isso que eu me referi à posição não egóica. Não é igual. Eu vou verificar se é interessante para outra pessoa. Para ambas as pessoas. Né? Isso, não só para mim. Não só para mim, porque muitas vezes eu posso não estar tão bem preparado para ter um encontro com a minha mãe que dessomou. Interessante isso aí. Entende? Então, esses encontros que são realizados no extrafísico, eles têm, de certa forma, uma organização multidimensional. Os amparadores, que são as consciências mais evoluídas, é que organiza todos esses encontros. Se a pessoa que está lá, no extrafísico, a pessoa que morreu, e a pessoa que está aqui no intrafísico, se ambas apresentam condições de lucidez psicológicas para ter esse encontro. Porque se for um encontro desse forçoso, pode atrapalhar muitas vezes a condição da pessoa que está lá do outro lado, que morreu. Ou a ambos até. Ou a ambos. Interessante. Gera mais interprisão, inclusive, né? Agora, Henrique, eu gostaria de entrar numa questão muito séria, que é a questão do luto. Muita gente fica naquele luto cansativo, aquela coisa rançosa, uma situação complicada. Isso é bom, não é bom? Como que você vê a questão do luto? Então, eu vejo que o luto ele está ligado assim à religiosidade que a pessoa tem. O nível de religiosidade, o seu apego, os seus condicionamentos. Eu respeito a condição da pessoa que guarda o luto pela pessoa que morreu. Para mim, eu não vejo sentido, porque o meu entendimento é diferente. Eu tenho um entendimento multidimensional, multiexistencial. Então, quando a minha mãe morreu, o meu momento foi de sentir a sua falta, mas uma falta natural, como se ela tivesse ido viajar para um lugar. Somente assim. Respeito as pessoas que guardam luto, isso está em relação ao condicionamento, né, que ela tem aqui na vida intrafísica. Para elas é natural. Entendi. Isso, o luto, de certa forma, gera essa interprisão que nós comentamos anteriormente, né? Porque no período de luto a pessoa entra numa baixa autoestima, entra numa carência afetiva, em lembranças. Eu também gostaria aqui de colocar minha posição pessoal. Eu também acho que nós temos na sociedade um certo exagero, sim, em relação ao luto, mas isso é uma posição pessoal. Exatamente. Eu pessoalmente acho que carrega demais. É muito sofrimento, é muito peso em cima do luto. Não precisa nada disso. Na minha visão pessoal, aí coloco, o entrevistado aqui é você, mas eu não resisto em colocar também essa questão. Porque o senso comum, Tom, o senso comum, ele tem muito das religiões. E as religiões, no geral, elas colocam a perda de um ente querido como algo assim muito triste, muito faltoso para a pessoa.